Rogério Pérez, falando sobre cura reconectiva. Eu tenho muita curiosidade de saber sobre esse assunto, né? E assunto que é muito em pauta hoje em dia. E a gente tem o prazer, né, na Harvard, de receber aqui o Rogério, né, no nosso primeiro Congresso Holístico Sem Fronteiras. Rogério, tudo bem? Se apresenta para a gente aqui. Estamos nessa vertente de te apresentar para o público do Congresso que não te conhece e para alavancar aqui dentro do seu público que já está chegando muito forte aqui dentro da nossa sala. Então, prazer estar aqui conosco. Olá, Leandro, que satisfação a minha estar com você. Agora sim, né? Agora é online, né? Uma felicidade estar aqui no Congresso com você, no primeiro Congresso Holístico Sem Fronteiras. Já começando, defragando um processo agora, né? Agora sim, porque antes era só bastidores, agora a gente está começando realmente a, como eu falo, metendo o pé na porta, né? Agora ou vai. Mas é uma felicidade muito grande estar com você nesse congresso, é uma felicidade muito grande poder falar do meu trabalho, né? É um trabalho que eu gosto muito, um trabalho que eu acabei abraçando dessa forma, trazendo, fui um dos que trouxe esse trabalho para o Brasil, né? E isso foi um trabalho muito forte, mudou muito a minha vida, né? Quem eu sou, né? Eu, nos últimos 12 anos para cá, eu trabalho só com cura reconectiva e reconexão. Dou palestras para tudo quanto é lugar aí, em cima desse trabalho, rodo o Brasil inteiro, rodo a América Latina, parte da Europa também, só em cima desse trabalho. Mas lá atrás não era assim, né? Lá atrás, desde os anos 80, já orbitava, né, na área terapêutica, mas tive algumas empresas que me impediam realmente de ir em direção a isso. Até que nessa troca toda, eu acabei, 12 anos para cá, realmente abdiquei de toda a parte empresarial para me dedicar somente às terapias. E, sem dúvida nenhuma, foi muito importante o trabalho da cura reconectiva nesse sentido, o trabalho da reconexão, porque, na realidade, você não consegue falar de uma coisa sem a outra. Porque ao se falar de uma coisa, você acaba pegando a outra, né? A reconexão mudou muito a minha vida e a cura reconectiva, por si só, já começou a corroer as bases lá atrás, né? E quando eu tive contato com isso, foi uma coisa muito interessante. Isso me levou a mudar muito. Eu não acreditava que aquilo pudesse agir daquela forma, né? Como aquilo podia acontecer daquela forma. E com o passar do tempo, aquilo virou normal, né? É o que eu falo. Quando eu peguei os primeiros casos, assim, muito assustadores de pessoas com um processo muito difícil, um desafio muito grande de saúde, e que olhava aquilo e falei, nossa, meu Deus do céu, como é que eu vou me meter nisso? Porque todas as terapias que eu havia trabalhado antes eram boas, claro que eram boas, eu me joguei nisso, né? Mas eu me assustava muito com o efeito que a cura recognitiva trazia nesse trabalho. E depois de certo tempo, não, depois de certo tempo a gente se acostuma com a ideia. Hoje tem vários praticantes aqui vendo agora, estão assistindo aí. Eu não posso nem falar muito mal do trabalho, né? Pô, Rogério, é muito engraçado a nossa interação, né? Eu ligo para você, eu tento comunicar, não, eu estou em Curitiba, não, eu estou aqui fechado no lockdown fazendo uma palestra não sei aonde. Ou seja, você corre o Brasil todo, como você falou, a América Latina toda, e assim, eu vejo que você realmente botou isso para funcionar na tua vida, né? E como você falou, você conhecia outras técnicas, outras terapias. Eu sou totalmente leigo na cura reconectiva, eu confesso. Acho que aqui, dentre todos os palestrantes, assim, nunca vi nada disso. Então, eu tenho total curiosidade de saber o que é cura reconectiva e reconexão. E realmente, eu não sei quem é a origem, quem foi o cara que canalizou. Às vezes chega lá do espaço, né? Chega o extraterrestre, canaliza para a pessoa e chega para ela. Eu não sei quem foi esse cara, não sei nada. Se puder fazer, assim como eu, leigo, né? Explicitar para as pessoas que não conhecem a técnica aqui, seria interessante, né? Dar É, uma luz para a gente. a primeira coisa, né, que foi muito interessante de ter acesso a isso, né? Quando eu tive acesso aqui no Brasil, eu já achei muito mágico. A palavra era essa, muito mágico. Como é que uma coisa como essa poderia fazer o que estava fazendo? Tudo bem, eu tive contato com outros terapias, com outros trabalhos, né? A gente não chama a cura reconectiva de uma terapia, porque ela não tem assim um foco em algo, nem tem uma continuidade, né? Então a gente fala que é simplesmente um trabalho, uma prática. Mas como poderia eu
que só de posse, depois de ter lido um livro e ter praticado, estavam acontecendo coisas assim que eram muito assustadoras. Como é que poderia, né? E eu achava que estava fazendo cura. Para te falar a verdade, quando eu saí do Brasil para encontrar com o Eric Pearl, que foi o cara que trouxe trabalho para o mundo, né? Eu achava que eu era o próprio. Quem é você? Eu sou o próprio Jesus Cristo. Pode chegar o próximo. Façam fila. Porque realmente era muito assustador para mim. Porque as pessoas chegavam, eu fazia o trabalho e acontecia algo. Nunca ficava no 0 a 0. Acontecia algo. Falei, pô. E aí, quando eu chego, que eu encontro o tal do Eric Pearl fora do Brasil, ele simplesmente falou: esse trabalho de cura reconectiva não cura nada. Eu falei, oh, peraí, esse cara tá doido? Que negócio é esse? Como é que o cara fala que não cura? A cura reconectiva não tinha por objetivo curar ninguém. O processo dela maior é uma frequência que vai ser mantida em direção à pessoa, e essa frequência, ao entrar, ao atuar na pessoa, ela começa a levar as pessoas a um equilíbrio. E aí esse equilíbrio começa a mexer em várias coisas, né? E era muito assustador, porque eu vi casos assim absurdos, você não tem ideia. Lá atrás, quando eu comecei, pessoas com tumores no cérebro, por exemplo, e eu olhava e falei, não, isso aí é impossível, isso é impossibilidade, isso aí não. E aí você ia lá, mantinha a frequência e algum tempo depois sumia. Eu falei, peraí, isso é demais, né? Mas não era só a nível físico, mudava relacionamentos, vinha trabalho, mudava todo um processo, né? E aí, quando você começa a entender um pouco mais, você começa a perceber exatamente isso. Não cura. O que ela acontece? Ela leva a gente a um padrão. É como se eu estou lá no andar, eu dou muito esse exemplo, né? Eu estou no andar de baixo lá, acessando uma frequência que não é minha, e aí o que ela faz? Ela pega e começa a me levar, a me puxar para o andar de cima. E nesse andar de cima a vibração é outra, né? Então, eu falo muito que eu sou daqueles que eu tenho como crença a reencarnação, né? Então, ao entrar aqui, a gente deveria entrar e passar por essas coisas sem uma identificação muito grande, né? Cada vez que eu me identifico, eu acabo me agarrando emocionalmente, de alguma forma, né? Então, esse agarrar emocionalmente, eu estou ficando numa faixa mais densa lá. Se eu consigo olhar como o vizinho olha o problema dos outros, né? Peraí, isso é fácil de resolver. Seria muito mais simples. Mas eu acabo não conseguindo. E o que a cura reconectiva faz nesse sentido, né? Ela começa a me tornar o vizinho. Ela começa a me tirar daquele processo. E isso é fantástico. Porque, às vezes, eu tenho casos assim, que até me assustavam, porque a pessoa, às vezes, chegava com um processo tão... Não, tenho isso. E aquilo mesmo era mexido em outro processo. E processos esses que eu não sei também, né? Então, Rogério, então tem que ser um vidente para trabalhar com isso? Então tem que ser tem que ter algo além que você possa ter uma visão? Não! A única coisa que você faz, um praticante de cura recognitiva faz, é aprender a acessar as frequências e manter a frequência em direção à pessoa. Só isso. Como são dois trabalhos, um é cura recognitiva e outra é reconexão, a cura é mais simples, você mantém a frequência. E o que vai acontecer? Vai acontecer algo. Porque quanto menos eu me meto, mais funciona. Se eu começo a me meter, dá rolo. Por que dá rolo? Porque eu começo a querer levar o trabalho para onde não tem que ser levado, né? Eu começo a entrar naquele processo das minhas emoções. Bem, eu acho que isso aqui tem a ver com o fígado, acho que isso aqui tem a ver com o coração, acho que aqui tem a ver. E muitas vezes não tem nada daquilo, aquela história que a gente sabe, né? Um problema, às vezes, a nível de pulmão, está ligado a uma tristeza muito grande. Aí eu vou lá tratar do pulmão e não trato da tristeza, sabe? É um problema, às vezes, de fígado, né? Está ligado, ali é uma raiva muito grande. E aí eu vou lá tratar do fígado, não trato da raiva. Então, não é que a cura recognitiva está direcionada a tratar a raiva, mas ela vai trazer equilíbrio. E esse equilíbrio começa como aquela história do caminhão de melancia, né? Daquelas freadas, agrupa as melancias todas. E é bem assim. Isso até eu, Rogério, perceber, eu gostei muito, porque eu queria trabalhar com cura recognitiva como se fosse tirar as outras técnicas, outros trabalhos que eu fazia anteriormente, levar para isso.
E não funcionava dessa forma, porque eu não posso ter uma identificação nesse sentido. É como se eu tivesse que me despir do velho e me despir. Então, agora eu vou vestir esse trabalho. Mas foi muito difícil, né? O próprio Eric Pearl fala muito isso. Mas quem pode fazer trabalhar, de preferência, aquela pessoa que nunca trabalhou com nada? O que você é? Dona de casa? Maravilhoso. O que você? Você é um engenheiro? Fantástico. Você é um advogado? Maravilhoso. Sabe? E ele fala que quanto menos identificação, melhor. Agora, quando ele pega, viu um médico, isso aí já começa a dar um pouquinho de trabalho. Por quê? Porque muitas vezes não tem lá, não. É impossível. Se você tem um tumor, esse tumor está totalmente consolidado aqui, isso não vai acontecer. Então, quanto menos percepção nesse sentido eu tenho, mas como é que funciona? Sei lá. Você imagina só como foi difícil nos primeiros casos, que eu vi coisas assim, que a gente fala que é milagroso, né? Uma pessoa chegava, eu tive casos assim, seríssimos, né? Parecia que estavam me testando. Eu falei, meu Deus, por que eu tenho que passar por isso? Não é possível. Chegava aqui nas pessoas, tipo assim, câncer, né? Um negócio mais sério, eu ficava, não é possível, que câncer na minha mão? Não podia ter na mão de outro, tem que vir com cura reconectiva. E lá ia eu brincar. E o que acontecia? É claro, você não tem que ser um místico a esse ponto. Quando eu pegava a pessoa na segunda sessão, eu percebia que, peraí, essa vibração está diferente. Não é a mesma pessoa. Tem algo diferente, a pessoa já veio abraçar, o cumprimento é outro, você começa a perceber que existe uma interação que não tinha antes. Aí você está mudando, está mudando. Então, muitas vezes, quando você pega um cliente para trabalhar, é exatamente isso. O cliente fala assim, não, eu estou igual. Eu fico bobinho, não está percebendo nada. Como é que pode... Como é que você está igual? Você tá... eu falo, tem muito isso, né? Eu, por ter morado em Curitiba, né? Não é que eu tenha nada contra os curitibanos são mais secos, né? Então, o pessoal me dá aquele abraço de curitibano, aquele abraço à distante, tipo abraço de Covid, né? Abraço de 2 metros de distância. Tudo bem? Tudo bem. Você nunca encosta o peito, né? E, de repente, você faz uma sessão da pessoa e a pessoa vem e encosta o peito no outro. Opa! Peraí, é algo de anormal, né? E a pessoa, não, eu estou igual, eu estou percebendo que está igual. E esse diferente começa a mexer energeticamente, começa a mexer frequencialmente, começa a mexer de uma forma que a pessoa nem se toca. E algo começa a acontecer. Eu já vi casos realmente escandalosos. A pessoa fazer uma sessão num dia, no dia seguinte está muito diferente. Eu tive um caso, não a nível físico, mas uma pessoa que ela catava emprego já há muitos anos e o irmão dela, muitos anos não, ela tinha perdido emprego e foi morar na casa do pai. O irmão não aguentou, falou, não aguento mais meu irmão lá, tem que fazer alguma coisa, vamos fazer uma sessão de cura nele. 2 dias esse cara arranjou emprego. 2 dias, depois de um ano lá, enrolado, 2 dias. Sabe? E ele não soube. O irmão não soube que recebeu o trabalho. Porque, página, ainda tem esse detalhe, né? Ele pode ser feito de uma forma à distância, sem que a pessoa saiba. Isso é muito interessante. Né? Então, você pega uma pessoa no hospital, pega uma pessoa em outro lugar qualquer aí. Eu tive um caso muito interessante esse não foi comigo, foi com uma outra praticante aqui de São Paulo, que uma cliente dela pediu para que fosse feita uma sessão com uma pessoa que morava em Londres, e ela tinha lá uma filosofia religiosa que de maneira nenhuma ela aceitava a sessão de cura reconectiva, né? Distância diferencial, não tinha jeito. E ela estava passando por uma depressão seríssima. Era uma depressão seríssima. Estava em casa, não saía muito tempo. Bem, essa praticante aqui de São Paulo fez 3 sessões nela. E ela ficou ótima. Acabou. E aí, a daqui do Brasil começou aquela história, falo, não falo bem. Ela cometeu a grave infração de falar. Quando ela falou, a pessoa de lá ficou horrorizada. Não podia ter feito uma coisa como essa, mas ela estava curada, ela tinha saído de casa, tinha voltado a trabalhar. Sabe? Então, isso é muito assustador, e, aliás, foi isso que começou, no meu caso, a levar a acreditar no trabalho. Porque, tudo bem, você acreditava, pode ser, a pessoa está sendo induzida, né? A gente está na maca ali fica, vou ficar curado, agora tudo bem, esse careca vai me curar, vai dar certo, sabe? Mas quando você não conhece o careca, quando o careca está longe pra caramba, você nem sabe que ele está fazendo alguma coisa, e muda. E eu trabalho para o mundo inteiro, né? O mundo inteiro. Ontem eu fiz sessão para a Suíça, hoje de manhã eu estava fazendo uma sessão para uma pessoa de Nápoles, de Roma. Então, é o tempo inteiro. E muitas dessas pessoas não sabem que estão recebendo.
E isso, para mim, é fantástico. Por quê? Porque se você recebe uma sessão sem saber que está recebendo e tem mudanças, já tive mudanças assim que isso é encantador. Por que é encantador? Porque eu sou muito prático no sentido seguinte, a gente não vem aqui para sofrer. A gente sofre porque a gente dá os moles, né? Não, ele foi lá, entrando naquele padrão de emoção, e aí começa lá, e não consigo sair daqui, sabe? E isso começa realmente a nos agarrar e como um saca-rolha, né? A nos tirar. Mas você acha que isso é melhor que os outros? Não. Isso não é melhor que outro trabalho. Eu trabalhei com reiki, trabalhei com cura prânica, trabalhei com massagem, nossa, eu dei passe espírita, por aí você não tem ideia. Então, tem um valor gigantesco. Isso é diferente. Eu só acho diferente. Eu me adaptei muito a isso, eu acho muito light. Por exemplo, vou dar um exemplo bem doido hoje. Todo dia eu saio para dar uma caminhada cedinho, e eu faço exercícios respiratórios, eu pareço até um maluco pela rua, né? Que eu saio aquele olho para cima, assim, respirando e caminhando. E hoje, quando eu estou perto da minha casa aqui, eu vejo um acidente. Tinha um motoqueiro que era no meio da rua, até eu falei, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Não, eu estava lá, estava vivo, estava todo fechado. E o que eu fiz? Eu parei despretensiosamente, fiquei fazendo um pouquinho de cura para ele. Quietinho, sabe? Então, você pode fazer para qualquer um. E isso dá uma liberdade tão grande. Mas vem aquele papo que as pessoas falam, agora aí, mas de repente você está entrando no livre-arbítrio da pessoa. Como é que você faz uma coisa como essa? Livre-arbítrio, não pode fazer uma coisa como essa. E a gente fala muito que é como se fosse uma porta, né? Eu vou lá e abro a porta para a pessoa passar. Quer passar? Passa, não quer passar, fica aí. Mas como é que eu vou ficar aqui? Fica. Você está lá naquela história do... O que você faz na vida? Bem, minha alimentação é composta de chá de boldo. Todo dia eu tomo um pouquinho de chá de boldo. De manhã é chá de boldo, meio-dia é chá de lógina. E à noite eu vou completar um suquinho de babosa. Tudo assim. E aí chega um careca e fala assim, cara, o que você acha de comer um pudim de leite condensado do outro lado da porta? Tem pessoas que vão comer com leite condensado. Tem pessoas que não. Pessoas que não, eu prefiro, já estou acostumado com o chá de boldo aqui. Eu não tenho ideia como é que é bom, né, essa babosa. E fica ali nessa história. Então, a porta é aberta. Passa, se quiser. Muitos passam, outros não, outros ficam ali, não, sabe? Então, não é empurrado. Quando a pessoa vem fazer a sessão, você está obrigado a segurar. Não, segura se quiser. Eu tenho casos e mais casos de pessoas que não fizeram o processo. E muitos perceberam. Tipo, eu percebi com clareza que eu não posso mudar, porque se eu mudar, eu estou tendo um ganho com isso. Estou tendo um ganho. E esse ganho faz com que eu fique aqui nesse estado. Tá bom, não fique nesse estado, não fica à vontade. Sabe? E eu tive casos que a pessoa, não, eu quero sair. O que eu posso fazer para mudar isso aí? Porque mesmo tendo esse ganho, eu vou morrer. Tem pessoas que pegam tipo, aquela história... O meu câncer é muito melhor que o teu câncer. Não. Meu câncer é forte, mas é um câncer qualquer. Então, minha gastrite é boa, nessa gastritezinha. A bicha fica ali. E a pessoa muitas vezes não percebe exatamente isso, né? Que tem todo um processo ali de disputa. Agora eu estou feliz, porque agora está todo mundo batendo uma palma para mim, porque eu estou aqui. Tá bom, tá legal, né? Então, isso faz com que a pessoa muitas vezes não consiga atravessar a porta. E não tem essa história, tipo assim, porque as pessoas falam, não, então você está invadindo o livre-arbítrio? Não, faz se quiser. Eu, quando estava falando hoje para um motoqueiro que estava lá na rua, aí você fica, o que aconteceu com ele? Sei lá. Eu não fiquei parado ali, então, tanto que eu continuei minha caminhada, eu devo ter ficado ali uns 30 segundos, fui um pouquinho olhando assim, como que andava, para não parecer também um maluco, né? Ia aparecer um maluco na esquina que está lá. Vai cantar Hare Krishna aí, pô. É meio assim com gesto, né? Negócio, né? Não, ainda tem esse detalhe que é muito doido, né? Quando você trabalha com cura reconectiva, necessariamente a gente usa até a mão, mas não precisa. No próprio curso, você aprende a usar o peito. Você fica lá, mantendo a frequência no peito, no olho. Sabe? As pessoas vão fazer o curso, é muito interessante, que as pessoas não acham que pode acontecer, né? Fica todo mundo lá em volta de uma marca, agora com o olho, ele fica... a pessoa lá na maca pulando, sacudindo, mas como é que pode pular com o olho? Então, não tem um processo, na realidade é você manter a frequência, né? E você manter a frequência com o quê? Um queixo, à vontade, sabe? Então, mas a gente acaba se habituando com isso, né? E quando eu vi hoje, por exemplo, eu estava lá, eu com a mão lá, como que não quer nada, lá na rua, né?
Então, mas aí eu larguei o cara para lá e fui embora. E aí você fica, o que aconteceu com ele? Sei lá, não sei o que aconteceu, não sei. Sabe? E também não Fez a me sua importa parte, nesse né? sentido, porque esse é o trabalho, né? É você ter um É, desapego. Quanto mais desapego emocional tem, mais o trabalho funciona. Por que que funciona? Porque quando eu começo a induzir, eu posso levar para um caminho que não é o caminho. Eu tive casos, por exemplo, eu tive um caso que foi um caso bem clássico. Eu já contei esse caso antes que chega aí, né? Eu vim atender um cara em São Paulo e o cara fez 3 sessões de cura reconectiva, que ele tinha uma gastrite, era uma gastrite imensa, uma porcaria aquela história, sofria com a gastrite. E aí fez a primeira, a segunda, a terceira sessão e foi embora com dor, com a gastrite lá, sofrendo com aquela coisa séria. E passou-se uns 2, 3 dias e me liga e fala, Rogério, tá aqui, não mudou em nada a gastrite, o que eu faço agora? Eu falei, mas não mudou nada, mas nada na tua vida. Aí ele falou, eu fui demitido. Eu falei, já temos foi alguma coisa acontecendo aí. Que furada, hein? Você vem procurar a cura reconectiva, isso é assim, né? Bem, e ele, eu não falei dessa forma, é claro, mas eu dei um certo suspiro, ele não gostou muito. E passaram-se alguns dias, ele me liga de novo e fala, Rogério, eu não tinha gastrite, porque eu tinha um emprego errado, eu estou em outro lugar agora e não tem mais nada. Exato. É. Então, Tá tudo certo. imagina se o Rogelinho da Silva ali vai ali e fica como que não quer nada. Vamos curar essa gastrite agora da marra. Vamos manter aqui que vai curar. E eu tenho caso, o próprio Eric mesmo fala isso. Se você ficar lá forçando a barra, ele vai curar, vai curar. Sabe? É como se você. Aquela história de você pegar um saco plástico com furinho, um tubo de pasta de dente com furo, né? Você bota a tampa e você aperta, vai pular pelo buraquinho lá. Está aberta a pasta de dente. Né? Então, é a mesma coisa isso. Não, fui lá e meti em cima da gastrite, o cara ficou boa, aí daqui a pouco estoura o fígado. Mas valia a pena? Sei lá, né? Será que de repente se eu troco um câncer de pulmão por um câncer de pâncreas vai ficar melhor? Então, fica parecendo até o Silvio Santos, né? Quer trocar um saco de feijão por um saco, um Fusca 64? Sim. Cara, eu tenho umas dúvidas aqui interessantes, porque, assim, quem dá esse curso é só o Eric Pearce, ele vem para o Brasil, é uma vez no ano, 2 vezes, pode ser online, não pode. Como é que se torna um terapeuta? Não sei se é terapeuta que fala ou facilitador, não sei como é Um que é a denominação. facilitador, né? Na realidade, como funciona o curso, né? Em outrora, o Eric vinha ao Brasil. Mas o Eric vinha ao Brasil e ele também ia a cerca de 40 países por ano. Então, se você fizer uma conta disso aí, a gente chegou a fazer umas viagens dessa com ele, isso é muito maluco. Então, a gente falava que o Eric realmente não tinha vida e quem ia com ele também não tinha vida. Era uma coisa séria. Se você pegar 365 dias do ano, você botar aí por volta aí de uma semana em cada lugar, o cara faz o quê? Ele viaja, né? Então, era exatamente o que ele fazia. E agora, nos últimos 4 para 5 anos, ele começou a dar uma parada, e ele está se dando luxo de fazer só nos Estados Unidos. E ele colocou algumas pessoas, instrutores, pelo mundo, responsáveis. E aí, esses instrutores fazem um curso, normalmente uma vez por ano, às vezes 2 vezes por ano. E esse curso é dividido agora em 2 fases. A primeira fase é uma fase online, né? Essa fase online, eu quero fazer cura reconectiva só para as pessoas mais próximas. Eu vou fazer ali para a mamãe, papai, para o marido, para a esposa, para um amigo, sabe? Dá para fazer, dá para o cachorro, porque você não tem ideia como dá certo para bicho, né? Então, essa primeira fase eu vou lá e é um curso que tem por volta de 8 a 10 horas de aula ali, 8 horas de aula, e que se você pegar, tem muito exercício, você começa a perceber. Então, tá lá, tudo bem. Dá para ir para o meio, para ser um profissional? Não, ainda não. Ainda não. Para te falar a verdade, lá atrás, quando veio esse curso, eu fiquei muito assim, as pessoas vão fazer e vão entrar aí para atender. Acho que teve até gente entrando para atender, mas você não tem suporte ainda, porque realmente o suporte é dado lá nas macas, porque aí sim. Agora são cursos menores por causa desse processo todo que está acontecendo, né? Mas em outrora era um curso de 500 pessoas. Botavam lá 160 marcas, era marca que não acabava mais, todo mundo trocando, fazendo, praticando. Então, as pessoas saíram dali realmente prontas para atender. E além de sair pronto para atender, nós, os mentores, eu então, chato pra caramba, né? Ficava lá atiçando a pessoa, vambora, atende aí, vambora. Por quê?
eu percebo, sabe, o que o trabalho faz. Então, quando você recebe um pouquinho desse trabalho, eu sei o que vai acontecer ali, eu percebo. Eu acho um desperdício a pessoa chegar lá, fazer esse curso. O que eu vou fazer? Vou voltar para casa aqui, ficar vendo televisão aqui, eu tenho Netflix para ver aqui. Então, mesmo que você quer ver Netflix, pô, fica lá sentadinho ali falando na poltrona. Você pode ver a distância, cacete. Olha só que barato. Você chega a distância e fica lá, bem, estou vendo ali a notícia do dia, o cara está lá e eu estou lá fazendo. Então, mas as pessoas acabam dando esse mole, né? Dando esse mole. Então, o curso pode ser feito presencial, a primeira fase, é só chegar, entrar em contato com o site, pegar o presencial, e depois, a segunda fase, fazer o curso todo, que aí já sai como profissional do curso, né? Essa primeira fase é só a fase da cura reconectiva, né? Da reconexão. Porque como você vê, eu tenho assim uma efervescência, até um sal de frutas falando, né? Uma efervescência com a cura reconectiva, mas a reconexão, aí sim, aí eu realmente eu perco rebolado na reconexão, porque sabe aquela história? Foi tão escandaloso o que acontece que todo mundo que eu faço, e eu fico muito assim, será que vai vir? Porque o que ela provoca é tão assim, às vezes me assusta tanto, porque eu sou uma das pessoas que mais faço reconexão pelo Brasil afora. Até por viajar tanto, né? Porque se eu ficasse quieto no lugar, de repente eu faria menos do que eu faço. Então, os praticantes fazem. Além de fazerem a reconexão, eu fico estimulando. Vai lá, faz. Porque eu vejo que cada vez que a pessoa recebe uma reconexão, é como se de repente ela recebesse uma varinha de condão acontecendo na cabeça da pessoa. Pum, algo vai acontecer. Não tem jeito, sabe? É muito. E eu tenho sempre aquela clássica pergunta, né? Quando vai fazer a reconexão: você está disposto mesmo? Porque reconexão para mim é como se você tomasse um banho de água sanitária, sabe? E muitas vezes, quando começa a tirar aquela sujeira toda, eu fico, meu Deus do céu, eu nem imaginava que era assim. Cara, muito bacana esse negócio. E assim, é muito legal você, o palestrante do nosso primeiro congresso do Sem Fronteiras. É uma gratidão imensa ter, né, essa cura reconectiva e reconexão por seu intermédio, que foi um dos precursores aqui no Brasil. Então, Rogério, o que você vai falar no nosso congresso, assim, mais a miúde? Porque, na verdade, vai ser uma aula, né, efetiva. E, assim, o que a pessoa pode agregar com o seu conhecimento no nosso Congresso Holístico Sem Fronteiras? O que eu quero levar às pessoas, né? Primeira coisa, eu costumo falar muito que qual é a busca, né? É uma busca aqui. E às vezes a gente se perde tanto nessa busca, tanto nessa confusão mundana que a gente tem, né? E ao se perder, a gente fica aqui, o que eu vim fazer? Qual é o motivo que estou aqui? Será que a minha vida se resume a pagar boletos e chegar no final de semana para sexta-feira e começar lá, sextou, segundou, que horrível. Então, a busca é essa. E nesse buscar, a cura reconectiva e a reconexão, ela nos leva a um processo muito interessante, a sair um pouco desse miolo, sair, conseguir arrebentar um pouco essa casca. E é isso que eu vou estar levando, tentando fazer com que as pessoas consigam perceber esse miolo que a gente acaba se agarrando, né? E a ferramenta que é o processo da cura reconectiva e da reconexão, que é uma coisa para mim que é assim de um significado muito grande para nos tirar, nos agarrar, nos pegar com o anzol e sacar, né, desse processo. Eu vejo muito isso. Então, esse vai ser o tema muito ligado, o tema da palestra em si, né? Levar as pessoas a um processo além, né? Perfeito. As pessoas que chegam por terapeuta, por facilitador, geralmente são pessoas que têm doenças já manifestadas no corpo físico, porque geralmente, né, a gente sabe que as doenças vêm de fora para dentro, como você falou, uma raiva exacerbada vai afetar o fígado, uma tristeza profunda o pulmão, etc., né? Então, a pessoa que chega para o facilitador é uma pessoa que já está com manifestação física ruim. Infelizmente, as pessoas vêm já com alguma coisa sendo manifestada, sabe? Infelizmente. Era muito interessante que, não só para mim, mas qualquer coisa, eu fui lançando de acupuntura. Aí eu estou passando aqui hoje, eu falei um reiki.
Nossa, que barato, vai um Teta Healing, porque eu estou aqui. Sabe? Bem fluido, né? Mas não, as pessoas deixam chegar um processo em que já estão lá, às vezes, muito cheio de cascas, cheio de confusões, e aí vai se jogar, né? Não, era muito bom se tocasse antes, né? E raramente vem alguém, eu quero experimentar isso. Como é que isso aí é legal? E tem processos muito bacanas, né, nesse sentido, porque a vida da pessoa está tão light, está tão fluindo tão bem que acessa a coisa. Porque o que a gente fala quando você fala na sessão de cura cognitiva? Ela nos tira, ela nos leva a um padrão além. E esse padrão, muitas vezes, eu começo a manifestar visões quando estou recebendo a sessão. Às vezes eu vejo muitas luzes, muitas cores. O que eu tenho, o que as pessoas têm de espasmos, está lá, ninguém consegue compreender. E muitas vezes, quando é muito forte, no caso da cura reconectiva, a pessoa apaga. E esse apagar é muito interessante, porque muitas vezes ela está roncando lá na maca, né? Você vê a pessoa que está lá num sono profundo. E quando termina a sessão, eu não dormia, estava perfeito, eu percebia que cada movimento que você fez aqui, eu percebi. Então, é como se desligasse o corpo e entrasse em outra faixa. E isso é de um significado tão grande, né? Só que é mais fácil quando eu vou pegar uma sessão como essa, que não tem dor nenhuma, né? Se eu tenho alguma dor, alguma coisa que está me. Então, podendo fazer antes num processo como esse e levar a um trabalho como a cura recognitiva ou reconexão para o que ele é feito, né? Trazer equilíbrio. Não, vim aqui para trazer cura. Sabe? Ele não é para cura. A cura vai ser algo que vai acontecer quando o equilíbrio se instala. Está no equilíbrio, sabe? Eu sou uma pessoa equilibrada, né? As coisas vêm. É aquela história que eu falo do trem, né? A gente parou na estação da gripe ali, e a gripe acabou, valeu, gripe, estou indo embora, vou para outra estação. Não sei nem qual estação, parece a estação da dor da gastrite, ou então a estação do bom relacionamento, não importa. Mas eu vou passando e vou largando, né? Muitas vezes a gente vai, para e fica. Ou fica na estação, ou pior ainda, ou sai e começa a carregar estações, né? Às vezes eu chego lá, eu estou cheio de estações. E nada como, de repente, parei, vou experimentar isso. Vou experimentar esse trabalho. E experimentar no sentido do quê? Daquilo que a gente veio fazer aqui, né? Se libertar. Se libertar. Eu vim aqui para quê? Qual é a função primordial de estar aqui? É conseguir libertação. E a gente, às vezes, não se percebe quanto que a gente está tão agarrado, né? Está tão agarrado que vai ficando uma agarradinha a mais aqui, ou ali, quando a gente vê, E o que eu tenho que fazer agora? Eu vou prestar atenção na doença. A doença, às vezes, é até o menor. A doença, às vezes, é até o menor do que do todo o resto, né? Porque quando eu falo muito sobre isso, está doente, está sem dinheiro, está passando por algum processo, em vez de muitas vezes você ficar se cuidando daquela forma, não, sai dali e melhora a vibração, que começa as coisas a acontecerem, né? É aquele velho ditado, né? Em vez de ganhar dinheiro para pagar conta, vai lá e ganha dinheiro para ficar rico. Aí você não tem mais conta, não paga conta, está rico. Então, a gente fica lá, em vez de ficar querendo cuidar de doença, muda a vibração. Parece que tudo vem, né? É o rio do fluxo, né? Eu entro no fluxo e as coisas começam a acontecer. Nossa, como é que tudo funciona? Eu estou bem. Mas só que eu vi aquela história. As pessoas só vão rezar quando estão com dor, né? Só vão meditar quando não vou meditar agora. Não tem. Aí, mas tem que meditar todo dia? Mas todo dia você não fica respirando a fumaça de óleo diesel? Pô, todo dia você não come verdura com agrotóxico? Então, mas todo dia tem que fazer um trabalhinho desse. A gente escolhe, né? Escolhe. Essa é uma pergunta interessante. Assim, vai ser só na sessão ou vai ter um trabalho de casa para a pessoa fazer? Por exemplo, no meu atendimento mesa quântica estelar, tem várias coisas que a pessoa precisa fazer para co-criar juntamente com a harmonia da mesa, né? Você tem que frequentar um lugar religioso, você tem que conectar com sua fé, você tem que verificar seu lado emocional, fazer mantras, etc. Tem isso ou é só ali na maca, tal, fez, acabou? Isso é uma coisa muito interessante. Não tem nada que fazer mais nada. Essa pergunta que você está falando é uma pergunta muito interessante, que as pessoas terminam o trabalho, principalmente da reconexão, que ele é feito uma única vez na vida, né? A pessoa termina o trabalho e fala, e agora? O que eu faço? E agora? Não faz nada. Se você quiser, de repente, jogar um óleozinho nas engrenagens,
é legal que você, de repente, vá lá e faça um exercício, vai meditar, vai ter uma leitura. Aquilo vai lubrificar as engrenagens, porque a engrenagem vai ser movida de qualquer forma. De qualquer forma, sabe? Muitas vezes, quando não está lubrificada, está cheia de ferrugem, aquilo dói, né? Ai, caramba, puxa vida, está sendo difícil, está largando. O velho está sendo largado, né? É como se estivesse sendo raspado, né? Está lá que tá doendo, está doendo. Mas se de repente vai lá e dá uma lubrificada nas histórias todas, vai dar uma meditada, vai ter uma vibração melhor, vai fazer um exercício. Nossa, como é que mudou? As coisas estão acontecendo, estão fluindo melhor. E isso é com tudo, né? É com tudo. É o que você fala. Você está falando, quando você termina a mesa, vai lá, muda o padrão, né? Mas as pessoas muitas vezes vim aqui, tomei a pílula, isso aqui é o suficiente. A pílula não cura. A gente cura, né? A gente que se cura. Eu falo muito isso. Tudo é uma alavanca, né? Para que a gente mude. Ah, então eu fiz quimioterapia e agora eu não tenho mais câncer. Peraí. Se fosse assim, o câncer não existia, era só fazer entrar na fila de quimioterapia e ninguém morria mais. Então, tudo é uma alavanca para que a gente se cure. Quem se cura é a gente, não é a quimioterapia. A quimioterapia não cura, a aspirina não cura, o Rivotril não cura. A gente que entra no processo e que floresce outra coisa, né? Então, todos são alavanca, inclusive a cura reconectiva é uma alavanca que vai levar a gente a entrar em estado de equilíbrio para que as coisas floresçam. Não só a cura, mas qualquer outro tipo de processo, né? E quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a perceber que eu não tenho que tomar aquela pílula, e agora o que eu faço? Vou continuar com a minha vida igual. Pode continuar com a vida igual, mas, sabe, surfa naquela onda, né? Porque muitas vezes aquela história que é como se eu botasse uma escada, subisse no muro e olhasse, nossa, do outro lado é Shangri-La. Então, o que eu tenho que fazer? Pulo o muro. Mas passa um dia, 2 dias, 3 dias e a escada está diminuindo. Daqui a 6 meses não vejo mais Shangri-La de novo, né? Então, aproveita o momento que tá tudo floresceu, né? Eu fiz um trabalho como esse, estou aqui, eu estou ali no estado de então aproveita, toma decisões, a partir de agora vai ser assim, assado, não sei o quê. E aí começam a acontecer coisas, né? Porque foi aquele empurrão, né? Foi o pé no traseiro, né? A porta se abriu e eu levei um pé no traseiro. E agora, o que eu faço? Agora, ou vou. Mas eu posso ficar lá olhando, né? É diferente um pouco do que acontece no caso da reconexão, que, olhando ou não, acontece. Só que, às vezes, sofre um pouquinho. Aí, nossa, pessoal, depois que eu fiz isso, a minha vida está tão encrencada. Pô. O que você tem feito, além de ficar assistindo? Qual a diferença entre... Oi? Qual a diferença entre a cura reconectiva e a reconexão? Existe alguma diferença? Existe uma coisa bem básica, né? Enquanto você pega na cura reconectiva que você simplesmente mantém a frequência, na reconexão você não mantém a frequência, você vai colocando ela em pontos, que são pontos bem determinados. É como se fosse acordando esses pontos. E ao acordar esses pontos, eu começo a fazer uma ligação da minha malha magnética com a malha magnética do planeta. E eu vou te ser sincero, quando escutei isso a primeira vez, eu falei assim, isso é conversinha fiada, né? Pô, meu Deus do céu, ligar a malha magnética, a malha do planeta, caramba. Mas eu passei pelo processo, né? E minha vida mudou tanto. Mas mesmo assim eu ficava assim, não, pode ser que de repente tenha mudado por uma coincidência, não sei o quê. E quando eu comecei a trabalhar com as pessoas, eu comecei a ver tantas pessoas passando por um processo, tantas, dando mudanças tão drásticas, sabe? Que aquilo eu falava, caramba, pô, por mais que eu não acredite, né? E aquilo que eu falava com você, guria mesmo, né? Até hoje eu tenho um pé atrás. Até hoje, porque acontecem tantas coisas, fica assim, o que vem daí, né? Caramba, o que vai acontecer? Você fica curioso, né? Porque você acaba... Eu não tenho que escutar a história de ninguém. O cliente chega no consultório, quanto menos ele fala, melhor. Mas não tem jeito, né? O cliente chega lá e fala, eu tenho que contar a minha história para você. Fala, lá vamos nós, pode começar. E aí, o que acontece com isso? Não, a gente fica naquela série, o que vai vir dessa história aí, né? E é bem interessante. Bem interessante. E assim, eu estou vendo que é tipo muito o não verbal. Tipo assim, eu trabalho com magnetismo, que é a hipnose não verbal, mais toca que você fala, né? E existe toque na cura reconectiva ou na reconexão, nesses pontos chaves da pessoa? Nenhum. Não, a gente não toca.
Aliás, isso é uma coisa, às vezes, que as pessoas, muitos gostam, e eu tenho outros até que poucos até não gostam, mas todos, porque você não toca. Você vai fazer a cura reconectiva em si. A Marinalva está até falando ali que parece difícil, mas na realidade Voltei. o difícil é exatamente isso. É que é tão fácil, mas tão fácil, que eu não consigo acessar um processo como esse, não. Eu tenho que ter um cocar, eu tenho que ter um defumador, um incenso, um sal grosso, né? Então, existe toque? Não, não tem toque. Existe Não tem toque na toque. cura Não tem toque. reconectiva em Nem na si? cura reconectiva, nem na reconexão, o cliente é tocado. Você simplesmente mantém a frequência em direção à pessoa na cura reconectiva e, no caso da reconexão, você direciona a frequência para alguns pontos. Pega ali, são pontos que não acabam mais, cento e tantos pontos que você vem, como se fosse acordando aqueles pontos. Acordando aqueles pontos. E quando você começa a passar pelo processo, você começa a ter um retorno das pessoas, né? Porque muitas vezes a pessoa está fazendo um trabalho e ela tem visões, ela tem coisas que acontecem ali naquele momento que é bem interessante. E muitas vezes acontece da gente que está fazendo o trabalho, a pessoa perceber, os dois perceberem a mesma coisa. Então, tá legal. Então, não é um maluco só, são dois. Aqui está uma pergunta interessante. Existe cura preventiva para alterar frequências antes do problema acontecer? Na realidade, existe no sentido de que você faz um trabalho e você se mantém equilibrado. Então, normalmente, se houver alguma coisa, eu vou ter uma visão mais clara e passo, né? Porque eu sou daqueles que eu percebo que a gente consegue até, se eu estou bem fisicamente, emocionalmente, mentalmente, e se eu tenho que passar por alguma coisa, aquilo ali vai chegar e sair. Agora, se eu vou me agarrar, né? Ai, a vida é ruim, tá difícil, não sei o quê. Ih, sai de baixo. Você tem um corpo bom, mas com essa cabeça, aquilo dali, o próprio anzol vai agarrar, né? E no sentido da cura reconectiva, ela visa exatamente isso, né? É te colocar num padrão mais light, te colocar num padrão que a gente consiga, um padrão equilibrado, né? Tanto que a gente fala que ela traz equilíbrio nível físico, mental, emocional e espiritual. E outros que a gente nem imagina, né? Outros. Então, o que pode vir depois? Não sei, mas tem todo um processo nesse sentido, de colocar a gente para fora. Então, essa cura preventiva aí, a pessoa não tem nada. Eu vou buscar uma cura preventiva? Não, vou fazer uma sessão. Como poderia fazer uma sessão de reiki, uma sessão de teta healing, uma sessão de acupuntura, né? Bom, você não tem nada, você vai fazer, não, vou fazer, eu estou lá. Muitas vezes a gente está andando na rua, eu não tenho que tomar um sorvete. Mas eu vou tomar um sorvete, né? Então, não, só tomo agora, eu tenho que comer brócolis todo dia, porque brócolis. Eu gosto de brócolis, hein? Muitos terapeutas sentem o baque, né? Tipo físico, o baque espiritual, depois de um atendimento. Existe esse desgaste, né? Físico, espiritual, emocional do terapeuta, e como você pode se prevenir disso, se por acaso existir esse baque? Isso é bem interessante, né? Eu falo que as pessoas, às vezes, não se tocam disso, ficam naquela. O que eu vou ser quando eu crescer? Eu vou ser um terapeuta. Quando eu me aposentar, eu vou ser terapeuta. Legal, sabe? Mas é interessante que a pessoa perceba exatamente isso, né? Porque muitas vezes você vai ser terapeuta e chega ali, o que você quer fazer? Eu quero curar todo mundo. Bem, nesse momento você já entrou numa furada gigantesca, né? Porque quando você quer curar, você está brigando com a história. Energeticamente, eu, Rogério, quero curar todo mundo, estou brigando pela energia. E muitas vezes eu começo a assumir o que não é meu. Então, o que a gente fala muito nesse processo da cura reconectiva? Eu não faço nada, quem faz é a frequência. O que eu manipulo ali? Eu manipulo a frequência, né? Eu mantenho a frequência para que ela faça. Então a pessoa está lá com um processo que é kármico, entre aspas, né? Assim. E aí eu não. E o que vai acontecer? Sei lá, não tem nada a ver com isso. Fui lá, joguei a frequência vai lá e se ajeita com a pessoa e está resolvido. Aí lá vou eu, o curador do planeta, e chego lá e meto as caras. E leva um sarrafo danado, né? Então tem muito disso. Tem muito disso. Isso não é com cura reconectiva, é com tudo, né? Eu falo muito, às vezes você pega umas pessoas que vão lá fazer um trabalho muito forte, e eu fico pensando, nossa, deve ter um peito gigantesco para segurar a onda. Porque muitas vezes chega lá,
e está mexendo com coisas que são muito sérias, né? Então, a melhor coisa é fazer, o que eu sou? Eu estou aqui só facilitando. Algo segura minha onda e é esse algo que vai lá fazer. Eu não vou meter minha mão, nesses anos todos, desde 1980 aí, eu já vi umas histórias meio sérias com terapeutas, sabe? Então, por isso eu fico sempre. Quer ser terapeuta? Seja, acho que faz falta no mercado. Acho que faz falta, sabe? Mas seja, sabe, vá lá, a partir de agora, no final de semana, assim, não. Entenda um pouco desse processo, né? Para não ficar metendo os peitos onde não tem que ser metido nesse sentido, né? E no caso da cura reconectiva, como todos os trabalhos, ele é um trabalho que dá menos retorno. Eu falo isso porque, como eu trabalhei com outros, eu sempre pegava umas casquinhas dos outros, né? Raramente eu pego alguma coisa. Eu já tive casos, às vezes, de viagens, que eu passava o dia inteiro no hotel atendendo. E o que acontecia no final do dia? Eu tinha dor nas pernas, no máximo, era um cansaço físico, mas não energético. Não tinha esse negócio energético, estava tranquilo. Não tinha, pegava 1, 2, 3, 4. Fisicamente você fica meio caído lá, porque eu vou ficar em pé, ficar ali sacudindo. Eu falo que eu fico brincando, que eu fico ali parecendo que eu estou encerando a pessoa, né? E não, é um exercício físico, pô. Estou ali fazendo um exercício físico, pô. Então, é melhor que. Eu, em vez de ir para academia, eu vou para ali para mexer, pô. Tá bom. Isso aí acaba. Você faz 1, 2, 3, você faz 8 pessoas no dia. Mas, energeticamente, o que eu fazia antes, realmente, isso era meio. Sugava mais, sabe? Mas, como tudo. Aquela manter um distanciamento, né? Para não entrar nesse padrão, né? Eu já entrei, nossa, eu já entrei. E como entrei, né? Como entrei? Porque às vezes você chega aquela pessoa, né? E você fica fazendo um esforço danado para você não entrar, né? Aquela criança, aquela senhora, ela vai e você não quer escutar a história, ela vai e conta a história e você se penaliza, né? Não poderia ter. Pronto, aí você já começa. Agora vai dar certo. Não pode ser, agora vai dar certo. A frequência vai fazer, tem que ser feito. Mas não, agora você vai ver, só que eu vou fazer. Pronto, já abriu um caminho que não tinha que ter sido aberto, né? Às vezes muita gente tem que escutar a historinha, né? Escutar aquele problema que a pessoa tem, como você pode resolver o problema. E esse não verbal, a gente que trabalha com isso, né? A hipnose não verbal, etc. Poxa, como é que você vai fazer diferença só canalizando o magnetismo, tá? E a pessoa não entende isso, né? O Barra de Axis fala pouco, toca nos pontos da cabeça. Exatamente. A pessoa não entende, né? Tem que falar, é que negócio freudiano, psicólogo, vamos conversar para a gente resolver a situação. Então, essa frequência vibracional faz bastante diferença. E achei bem interessante, pode ser feito, né, no outro país. É o campo quântico, né, cara? Exatamente. Tem a física quântica envolvida nisso? É claro que tem, né? Totalmente. Na realidade, bem, num contexto maior, né, até passe espírita, tudo, né, está tudo envolvido no sentido da física quântica, né? Não tem então só a cura reconectiva, não, tá tudo, a gente mexe com um processo maior, né? É bem básico, bem claro isso, né? Perfeito. Cara, então, muito prazer estar aqui contigo. Rogério, eu sempre pergunto isso para os palestrantes, o que a pessoa que vai participar de um congresso desse naipe, com 16 palestrantes tarimbados, né, vai agregar na sua vida, na vida dele próprio, como pessoa? Bem, é bem claro para mim, né? Eu acho que eu sou daqueles que falam que quanto mais você acessa, há muitos anos atrás, eu escutei o Amit Goswami falando isso, que a gente teria um arquivo a nível de consciência que estaria fora do nosso corpo, né? É como se fosse um arquivo na nuvem. E o que você faz quando você tem acesso a esse pessoal todo? A gente começa a abrir, a fazer download. Então, eu vou escutar, mas está acontecendo download. Que tipo de download? Coisas que eu nem imaginava, está descendo. Então, não tenha dúvida. Você fazer parte de um congresso como esse, é impossível você entrar e sair igual. Porque não é o que você vai falar, vai escutar ali, mas vão estar sendo abertos. Vão estar sendo abertos canais. Vão estar descendo coisas que a gente nem tem ideia. Sabe? Quando eu termino, nossa, o que houve? Aconteceu algo que eu não estou entendendo. O arquivo desceu, os downloads foram feitos. Aquelas pessoas ali apertaram botões na gente que, nossa, como é que eu não percebia isso? É aquela história de ler um livro, né? Você lê um livro 1 ano, você lê 2 anos depois, você lê 3 anos depois. Não é nem que eu estou diferente, eu estou abrindo outros botões, estão descendo outros processos. Então, é inegável. Participar de um congresso como esse, sabe, realmente é de um valor tão grande
porque nunca você não tem condições de você entrar e sair igual. Não tem. E o que a gente leva? Isso é bem básico para mim, né? O que eu levo daqui da vida? Toda a parte consciencial, toda a parte todo esse arquivo, né? Tudo que eu vivi vai para o meu arquivo. Ah, pô, minha Ferrari, mas aquela casa. Não é, mas isso vai. E quando eu consigo perceber coisas maiores ainda, eu levo, além disso aí, eu consigo me libertar, né? E essa é a palavra-chave. Se libertar, se libertar. Porque cada vez mais a gente está tão aprisionado a tantas coisas, né? E quando eu consigo ter uma visão mais clara, mais ampla, isso vem com mais facilidade, né? É inegável. Participar desse congresso é uma coisa que, uau, pode ser um salto para várias pessoas. É um salto quântico, né? Libertar as amarras. E Exatamente. as pessoas, né, se deparam com 16 técnicas, poxa, eu vou aprofundar nessa, dá aquele clique, né? Justamente o download que você falou, e a pessoa expande a sua consciência. Olha que bacana. E vai ser muito bacana, de repente, levar para as pessoas um processo como esse. Eu levar a minha parte e cada um dos palestrantes levar a parte deles, como eu estava falando, né? Para que a gente possa acessar um padrão que não é um padrão novo, é um padrão nosso, é o padrão normal, é o padrão humano. Se tocar que a gente já é divino e que a gente tem que aprender a ser gente. Porque muitas vezes a gente esquece que é divino e não aprende a ser gente. Aí dá um trabalho danado, né? Então, processos como esse, do que eu vou estar falando, do que os palestrantes vão estar falando, pode nos levar a isso, um aprendizado de ser gente e da gente se lembrar do que a gente já é. A gente nunca largou de ser. A gente não vem aqui para se tornar divino, a gente vem aqui para se tornar gente, né? E isso é tão básico. A gente esquece de uma coisa e não aprende a outra, meu Deus do céu. Foi uma honra imensa estar com você, uma honra imensa estar com cada um desses que estão aqui, amigos meus, outros que vão ser. Uma felicidade imensa estar aqui com você. Somar.